Fala pessoal, meu nome é João Vitor Silva, eu sou do Segunda Automação, fazendo grupo aqui com o João Gabriel, o João Pedro Casimiro e o Iago, e hoje nós vamos estar explicando sobre as leis de Kirchhoff. E para começar falando, temos aqui o nosso sumário. Então, vamos explicar quem que inventou a lei de Kirchhoff, os conceitos básicos que rodeiam essas leis de Kirchhoff, mostrando a aplicação no Tinkercad e mostrando mais sobre aplicações e fazer uma conclusão. Então segue o vídeo. Para começar a entender as leis de Kirchhoff, primeiro eu preciso explicar quem foi Kirchhoff. Seu nome completo era Gustav Robert Kirchhoff, que era um físico alemão que viveu no século XIX. E ele se destacou na ciência na área dos circuitos elétricos. E como exemplo de duas leis que ele criou e desenvolveu, temos a lei das malhas e a lei dos nós. Um segundo passo para poder entender melhor as leis de Kirchhoff é entender o que é a malha, o que é o nó e o que é o ramo. E para começar, a malha vai ser o percurso fechado dentro do circuito. E no exemplo aqui do lado a gente tem três, né? Tem duas já representadas aí, que vai ser essa primeira parte fechada da esquerda e a outra parte fechada da direita. Ou seja, R1 passando por R3, depois já chega no R2. Essa vai ser uma malha. E também tem de R3, R4, R6 e R5. Mas aí a gente também pode encontrar a terceira se a gente meio que desconsiderar o R3 ali, considerar o outro caminho de R1, R4, R6 e assim por diante. E o nó é, é onde há ramificações nos circuitos, ou seja, quando houver três ou mais caminhos para a passagem da corrente elétrica. E no exemplo acima a gente tem dois, que é acima e abaixo de R3. E para finalizar, ramo vai ser os caminhos que não precisam ser necessariamente fechados, mas que ligam duas partes do circuito. Então, ali entre um nó e outro, a gente já percebe um caminho que é o R3, a gente também percebe que pode passar por R4, R6, R5, também R1, R7 e R2. Então, aí a gente encontrou três caminhos, três ramos: lei dos nós e lei das malhas. Agora vamos entender melhor o que cada lei diz. E a primeira lei é a lei dos nós. E essa lei diz que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das que saem. E essa lei também pode ser conhecida como LKC, Lei de Kirchhoff para a corrente. A segunda lei é a lei das malhas e ela diz que a soma dos potenciais elétricos, que eu deixei até a formulinha aqui, por toda a extensão da malha fechada é igual a zero. Então, olhando aqui no circuito do lado, a gente pode, considerando aqui a malha da esquerda, seria basicamente a tensão de R1 somada com a tensão de R3, somada com a tensão de R2, mais a tensão de R7, menos a fonte, a gente vai obter zero. Então seria VR1, VR3, VR2 e VR7 menos 12 volts, e isso ia dar zero. Agora, para exemplificar essa lei, a gente vai simular um circuito feito no Tinkercad. Aqui no nosso circuito, a gente tem uma bateria de 9 volts que serve como fonte, três resistores de 120 ohms, chamados de R1, R2 e R3, e um multímetro. A tensão aplicada em R1 tem o valor de 5,95 volts, a de R2 tem 2,98 volts, e a de R3 tem o mesmo valor que a de R2, porque R2 e R3 estão em paralelo através do nó. Se a gente usar a fórmula das leis das malhas e somarmos VR1 com VR2 ou VR3, que no caso os valores já aplicados, que é os valores que a gente tem, daria 5,95 mais 2,98, a gente vai encontrar o mesmo valor da fonte, que é de 9 volts. Também é possível a gente somar VR1 mais VR2 ou VR3 e subtrair com o valor da fonte, que assim a gente vai ter um resultado de zero, porque os valores vão ser iguais. E a gente também, nessa lei, podemos usar a fórmula da lei dos nós para calcular a corrente. Podemos aplicar nesse circuito, sendo IR1 a corrente que entra no nó e IR2 e IR3 as correntes que saem.
Se a gente somar IR2 com IR3, a gente vai encontrar o mesmo valor de IR1, que é de 49,6 miliamperes. E agora eu vou falar sobre as aplicações. Bem, aqui está um circuito típico de instalação elétrica. O acionamento de uma lâmpada por um interruptor. Mas as duas lâmpadas são de 110 volts e a rede a fase é de 220 volts. Como vocês devem ter imaginado, se ligado em série duas lâmpadas, a tensão vai dividir entre elas. Outra aplicação é com esse circuito com o relé. No princípio de quando acionada a bobina, seu contato mantém acionada a bobina, e por conta disso, em caso de curto a corrente tende a ir no menor caminho, e acaba parando de alimentar a bobina, e por isso em caso de curto o selo se quebra e o circuito é desarmado. Mas se houvesse uma carga a corrente se dividiria por causa da associação entre as resistências. Então concluímos aqui que a lei de Kirchhoff é um complemento à lei de Ohm e trata-se da conservação de energia no circuito elétrico. Valeu, pessoal, é isso, falou!